Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo de A Verdade na Prática. Hoje eu quero falar com você sobre a nova abordagem do nosso canal. Antes, nós falávamos sobre assuntos relacionados com festas comemorativas, seitas, heresias ou mesmo outras publicações que saíam nas redes sociais. É bem verdade que quando nós colocamos os nossos vídeos no ar, nós temos o objetivo de ensinar e ajudar as pessoas a entenderem o que está se passando no mundo hoje, conhecerem a palavra de Deus e aplicarem os ensinos da palavra de Deus nas suas vidas, na prática, de verdade. E, por isso, nós falávamos sobre estes assuntos. No entanto, depois de percebermos que o mundo está mudando e já desde muito tempo nós temos encontrado uma certa dificuldade que tem se apresentado na vida de muitas pessoas, voltadas à própria palavra de Deus, nós entendemos que tínhamos que falar sobre esse assunto também. E que assunto é esse? É a correta interpretação do texto bíblico, para que você possa aplicá-lo com veracidade em sua vida. Do que é que nós estamos falando? Estamos falando de pessoas que vão interpretar o texto bíblico da forma que aprenderam, da forma que ouviram, só repassando a informação como se a informação fosse verídica no seu conteúdo principal e na raiz das suas palavras. É claro que nós não vamos dar aqui um curso de teologia, nem tampouco vamos aprofundar na linguística. Isso levaria tempo e requer muito material para falar. O que nós vamos fazer aqui é ajudar pessoas cristãs ou não cristãs que assistem o nosso canal a compreender o significado verdadeiro de alguns textos para que elas possam aplicar esses textos de forma correta em suas vidas e ter o resultado que se espera do ponto de vista daquilo que você pode adquirir de conhecimento na palavra de Deus e obter as bênçãos que estão relacionadas com as Escrituras Sagradas, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Para você entender melhor do que eu estou falando, eu vou dar um exemplo prático aqui, falando para você, recitando, lendo para você, um texto das Escrituras, que é um dos mais lidos no mundo todo, e que as pessoas geralmente interpretam da forma que eu vou ler aqui, mas eu vou falar para você e vou provar para você que o texto, na verdade, quer dizer uma outra coisa. É algo simples, mas que este simples, que não é considerado, pode levar você a acreditar em situações que não são reais. Aí isso vai nos levar a um outro ponto. Que ponto? De que Deus, ele é extremamente fiel com a sua palavra. Está escrito que Deus é fiel para com a sua palavra. E ele cumpre com as suas promessas. No entanto, Deus não pode cumprir com aquilo que ele não prometeu. Também está escrito. E nós precisamos entender que quando nós aprendemos algo de forma errada, o que é que acontece? Nós não desfrutamos integralmente daquilo que nós aprendemos. E é essa a preocupação. E por isso, o Verdade na Prática, que tem como objetivo esclarecer pontos das Escrituras Sagradas, para que nós possamos aproveitar melhor aquilo que Deus nos deu, e também de esclarecer assuntos relacionados com a fé, para que a gente possa aplicar na vida prática, tem por objetivo agora falar para você esse novo tópico dos nossos vídeos, onde nós vamos mostrar que é muito importante que você conheça na íntegra aquilo que você está lendo. Vamos para o nosso exemplo? Vamos ler o Salmo 23. O Salmo 23 é um dos salmos mais lidos de todos os salmos que já foram escritos e que estão ali no conteúdo da Bíblia Sagrada. As pessoas, principalmente aquelas que estão passando por dificuldade, gostam de ler este salmo. E quando o pregador, o ensinador, lê o texto, como eu vou ler agora, ele passa uma mensagem
diferente do que o texto realmente diz. Vamos lá? Vamos me acompanhar aqui. Pegue sua Bíblia e acompanhe na sua Bíblia e faça anotações, que é muito importante, tá? É muito importante. Vamos lá. O Salmo diz assim, como ele está escrito nessa tradução e na maioria das traduções que foram publicadas no Brasil. Versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos lá? Repetir. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós lemos isso, o que nós entendemos desse texto? Que Deus, como bom pastor, que Jesus como bom pastor, ou mesmo que Deus como bom pastor, porque o texto aqui está se referindo a Deus e não a Jesus, o termo original ali, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, está relacionado a Deus. Então, assim, Deus, que é o bom pastor, não vai deixar lhe faltar nada. Essa é a interpretação que a maioria das pessoas que leem esse texto fazem. O texto em si está falando de quê, principalmente? Davi está fazendo um paralelo entre a profissão dele inicial como pastor de ovelhas e Deus como um pastor de ovelhas. E Davi, nesse caso, está inserido como uma das ovelhas de Deus. E como Davi tinha consciência de que, como pastor, ele cuidava das suas ovelhas, ele protegia as suas ovelhas, ele levava as suas ovelhas para o campo para se alimentarem, para beber água, não é? Ele se coloca nessa condição de ovelha e de Deus como pastor, e ele começa a fazer uma reflexão de que Deus trata com ele assim como ele tratava com as suas ovelhas, com aquele cuidado, com a proteção. E ele vai discorrendo o texto, nesse Salmo 23, até o ponto dele confirmar que Deus cuida dele. Bom, mas vamos ver o que o texto original está dizendo de verdade, para que você não pense, ou que você já deve pensar isso, porque a maioria das pessoas pensam, que o texto está dizendo é que Deus não vai deixar faltar nada para você. Que Deus não vai deixar faltar nada. Mas o que é que o texto verdadeiramente diz? Vamos lá? Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós vamos para a língua original do texto, para o hebraico, e nós interpretamos esse pedacinho lá, você vai ler no original o seguinte, essa frase, nada me faltará, em hebraico é lo echessar, que significa literalmente, não me faltará. Então, se eu fosse ler no original, eu diria, o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. O que significa isso? Significa dizer que Deus não vai faltar na vida de Davi, de que Deus não vai ficar ausente das situações que Davi passar, de que Deus vai estar presente em todas as situações em que Davi passar enquanto estiver vivo. E não necessariamente de que Deus vai dar a Davi as coisas que ele precisa. Geralmente, as pessoas entendem que no texto, nada me faltará, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Não é bem isso que o texto diz no original. Diz que Davi fala, o Senhor é o meu pastor. Ele fala, Adonai é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Ele não me faltará. Deus não faltará na vida de Davi. Vai estar presente na vida dele. Bom, é claro que se você entender que Deus está presente na vida de alguém, Deus vai atender às suas orações, vai suprir suas necessidades dentro da sua vontade, do seu tempo, Deus vai suprir essas necessidades. Mas o texto em si mesmo não está se referindo a isso, está dizendo que Deus vai estar presente na vida de Davi. Que não importa o que aconteça com ele, por onde ele for, por onde ele passar, por todas as situações que ele viver, Deus vai estar presente. Tanto é que se você acompanhar o texto, lá no versículo 4, Davi vai dizer assim, ainda que eu atravesse o vale da morte, não temerei. Aí vem uma frase a seguir, em hebraico, que ataimadi, que significa, tu estás ao meu lado. Ou seja,
Tu és a minha companhia. Entendeu? O Senhor é meu pastor, não me faltará. Ele não me faltará, Ele estará presente na minha vida. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele será o meu companheiro, Ele estará comigo nesse momento. Deus vai estar presente na vida de Davi. Então o texto, na verdade, tem esse significado no seu original. Mas a maioria das pessoas não compreende dessa forma. E por não compreender dessa forma, por não entender o significado verdadeiro do texto, as pessoas deixam de viver plenamente aquilo que o texto está ensinando. É a presença de Deus que é maravilhosamente importante nas nossas vidas. E não o fato de Deus suprir a necessidade da gente. Ou seja, ela qual for, principalmente quando as pessoas estão passando por momentos difíceis como desemprego, dificuldade para suprir suas necessidades básicas ou qualquer outra coisa semelhante, está passando por alguma coisa emocional, aí diz, nada me faltará. Como se Deus fosse suprir todas as situações que você quer. O pior, sabe o que é pior? Eu já vi pessoas traduzindo esse texto, já é errado traduzir dessa forma. E imagine que existem pessoas que aproveitam das circunstâncias ruins dos outros para dizer que nem os problemas vão faltar na vida delas. Olha que coisa terrível. Além de interpretar da forma errada como algo material, então veja bem, como é que nós vamos aproveitar o melhor de Deus se nós usarmos os textos de forma errada? Se já é complicado alegar que nada vai faltar porque Deus vai suprir as coisas materiais de qualquer forma, porque Deus é fiel, pior ainda é entender que o que não vai faltar, não só as coisas boas, como as coisas ruins. Eu já ouvi gente pregando, pessoas pregando, ensinando que até a luta não vai faltar, até a dificuldade não vai faltar, até a perseguição, a fome, o desemprego não vai faltar, porque está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O nada aí quer incluir, genericamente falando, tudo que você imaginar pode não faltar na sua vida. Então, quando alguém interpreta um texto dessa forma, o que ele está causando em você? Ele vai deixar você, se você ler direitinho e entender dessa forma, ele vai deixar você ansioso, preocupado, numa condição pior talvez da que você já está. Que não é o que o texto quis dizer. Na verdade, o texto quis dizer assim, se fosse parafrasear o que Davi disse, não é exatamente isso que está escrito lá, mas eu vou parafrasear, ou seja, eu vou tentar falar de numa linguagem mais clara. O Senhor é o meu pastor, Ele é aquele que cuida de mim. Ele cuida de mim, o Senhor é meu pastor. E Ele, na sua presença, ou Ele presente na minha vida, Ele vai preencher aquilo que eu preciso. Ele vai estar presente, Ele vai estar comigo. Não importa o que eu esteja passando, eu sei que Ele vai estar comigo. Moisés, lá num dos livros do Pentateuco, num dado momento, Deus coloca ele na parede e diz assim, olha Moisés, você vai ter que guiar esse povo. Sabe o que é que Moisés diz? Exatamente assim, Senhor, se tu vieres comigo, se tu estiveres comigo, então eu irei. Não me faça sair daqui, passar adiante, se a tua presença não estiver comigo. É exatamente isso que Davi está tentando dizer. Eu prefiro que Deus seja meu pastor e eu enfrente qualquer situação, se Ele estiver comigo, do que eu não ter Deus na minha vida, a sua presença não estar comigo e eu achar que posso fazer qualquer coisa. É exatamente isso. Portanto, o objetivo do nosso canal agora é também esclarecer para você situações como essa. Nós vamos discutir vários textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Por quê? Porque existem várias frases como essa que são interpretadas de forma errada e as pessoas estão deixando de aproveitar o melhor de Deus por causa disso. Tá bom? Então, não deixa de assistir os nossos vídeos. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber as indicações de novos vídeos que estão sendo lançados e aí você vai poder assistir os nossos vídeos com mais frequência e vai nos ajudar a divulgar o nosso canal nessa plataforma
e assim você vai aprender mais um pouco e com certeza, se você gostar, deixa o seu joinha, né? E manda esse vídeo para outras pessoas que você conhece, para que elas também vão aprendendo a palavra de Deus, tá bom? Foi um prazer enorme trazer mais um vídeo para vocês e por isso nós estamos felizes. Que Deus te abençoe ricamente e fica conosco e espera aí que vai sair coisa nova, muita coisa nova nesse novo modelo do A Verdade na Prática. Até o próximo vídeo.